Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, muita gente noticiou que Jair Bolsonaro ficou indignado com a morte de Genivaldo Jesus dos Santos, aquele homem que foi colocado dentro do porta-mala da Polícia Rodoviária Federal e morto asfixiado com gás lacrimogênio. Mas, na verdade, não era nada disso. Bolsonaro não ficou indignado e nem demitiu nenhum agente e nenhum diretor da Polícia Federal por conta disso. A resposta saiu agora. Antes, todo mundo noticiou que Bolsonaro havia demitido o diretor executivo e o diretor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe por causa do que aconteceu, por causa do assassinato que aconteceu. Agora a gente descobriu que não foi nada disso. Eles já estavam programados, na verdade, a serem promovidos. E o que aconteceu foi que tanto o diretor executivo quanto o diretor de inteligência, aí, respectivamente, o Jean Coelho e o Alan da Mota, eles foram transferidos para os Estados Unidos, onde vão ganhar $14.700 por mês. Tá mole ou tu quer mais? Ou seja, não houve qualquer justiça, não houve qualquer punição, o que houve foi uma promoção para esses policiais saírem do Brasil e cantar de galo lá nos Estados Unidos, ganhando muito bem e em dólar. Então, mais uma vez, a gente vê que o Bolsonaro faz é pra gado ver. Ele se aproveita da ocasião para a pessoa dizer, olha o que ele fez. Na realidade, não houve punição nenhuma, os agentes não foram punidos até agora. O que se sabe é que o próprio Bolsonaro disse o seguinte, e eu repito o que ele falou aqui. O Bolsonaro disse que sobre essa questão, é preciso justiça sem exageros. Bolsonaro falou isso. Justiça sem exageros. O que é o exagero para o Bolsonaro? É punir aquele que matou. Ora essa, se um agente trabalhando matou, porque quis matar, sabia do que estava fazendo, matou, asfixiou um pai de família, o cara morreu. Aí imagine se o excludente de ilicitude tivesse sido aprovado, que é o que o Bolsonaro busca, é o tal do excludente de ilicitude. É que a polícia, os militares possam matar sem que isso gere prejuízo para eles, sem que isso gere uma denúncia. Então imagina, se desse jeito que tá, já mato aí a esmo, imagine se tivesse o excludente de ilicitude. Então eu volto a repetir que o Bolsonaro disse, justiça sem exagero. Também lembrando da chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, onde 26 pessoas morreram. Entre essas 26 pessoas havia bandidos e havia inocentes. Aí você diz, mas o importante é que matou os bandidos, mas matou os inocentes. De acordo com a própria Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Militar, houve 3 meses de preparo para matar 26 pessoas. O preparo não seria prender os criminosos para que eles descobrissem e revelassem quem é que vende drogas para eles? Como é que chega a droga no morro? Como é que chega armas lá? Isso parece que eles não querem descobrir, porque não querem descobrir a causa. O que eles estão fazendo é combatendo os efeitos e não a causa do crime. A causa do crime é muito mais ampla. Não é matando algumas pessoas ali, alguns vendedores de droga, que você vai resolver o problema. Aliás, o vendedor mata 8 vendedores, mata 10 vendedores, daqui a pouco surge 15 no lugar. A situação é muito mais grave do que a gente imagina e quando o Bolsonaro desdenha da população dizendo, debochando, falando parabéns aos policiais que mataram os 26, porque aí, dentre esses que morreram, metade não tinham nada a ver com o mundo da bandidagem. As pessoas que moram na comunidade, elas moram porque elas não têm dinheiro. Elas não têm dinheiro para morar no Lago Sul, para morar numa Jurerê, como tem lá aqui em Floripa. Não, elas moram em lugares assim porque o Estado não lhes provê uma moradia digna. E muitas vezes são ali, ficam misturadas entre aqueles que fazem o mal e eles, cidadãos de bem, que trabalham, que batalham por suas vidas, mas que têm que morar no lugar assim, porque o salário mínimo é horrível no Brasil. Além do mais, a inflação aumentou escandalosamente. Nós temos uma inflação assim imoral no Brasil. Não é possível que um evangélico que vota em Bolsonaro não vá ao supermercado, não compare os preços de 2016 para cá, como é que ficou. É impossível que tenha aumentado tanto por causa simplesmente de uma pandemia ou por causa
da guerra na Rússia. É mentira. Se a gente for comparar os países que foram mais afetados com a pandemia ou mesmo com essa guerra, você não tem tanto isso. Essa é mentira para esconder a irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Então, revela-se novamente o descaramento de Jair Bolsonaro. Não houve punições, o que houve foi promoção e deboche da cara do trabalhador brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva chamou a chacina no Rio de Janeiro de genocídio e criticou a falta de política pública, porque se acontecem essas coisas, porque a política pública está longe. Eu lembro quando o Lula fez as intervenções, né, das unidades pacificadoras, o Rio de Janeiro ficou mais leve, ficou mais calmo, porque havia uma interação entre a polícia e a sociedade. Hoje o que há é o medo que a sociedade tem da polícia, de matar, de punir, de colocar drogas. Eu mesmo fui parado no Rio de Janeiro, quando cheguei lá, por dois cidadãos policiais que queriam por força que eu pagasse alguma coisa por um carro que estava legal, a minha carteira legal, não havia nada, mas estavam buscando meios ali para conseguir alguma coisa, ou seja, a polícia ficou pior com Jair Bolsonaro. É preciso que a gente entenda que a polícia precisa passar por uma estruturação geral, pelos ensinos, pelo que entra. Tem uma escola, por exemplo, aí que está sendo alvo de denúncias, uma escola que ensina o policial como matar, como asfixiar, como torturar. Então, para você ter uma ideia como a sociedade está amalucada, violenta, o policial que deveria proteger a população é aquele que a gente tem medo, é aquele que a gente acha que vai fazer alguma coisa contra a gente. Por quê? Porque está oficialmente em nome de Estado cometendo crimes. Isso, cara, excluindo ali a minha crítica de policiais que não praticam esse tipo de coisa. Mas, gente, agora, falando um pouco sobre o que está acontecendo no Recife. Já são mais de 10 as vítimas, as mortes lá em Recife por conta das enxurradas, por conta da chuva, desse desastre que está ocorrendo. Bolsonaro diz que vai visitar ali essas áreas afetadas, mas muita gente está questionando por que o Bolsonaro não visitou a Bahia, não visitou Minas Gerais, não visitou essas tragédias que aconteceram, inclusive também em São Paulo. Tudo por conta da diferença que ele tem com esses governantes. Agora Bolsonaro diz que vai viajar para Recife, e aí todo mundo se questiona. Mês político, ano de campanha, então todo mundo fica bonzinho, todo mundo quer ajudar, mas a gente lembra do que aconteceu na Bahia, a gente lembra do que aconteceu em Minas Gerais, e a gente lembra muito bem do que aconteceu em São Paulo. Tragédias por cima de tragédias. E querer ganhar votos, fazer em período eleitoral que não fez antes, isso demonstra mais uma vez a insensibilidade do governante. O Bolsonaro que tinha dito o seguinte, lá no tempo que estava morrendo gente na Bahia, tragédias acontecem. Tanto acontecem que Bolsonaro é a prova de que tragédias acontecem. Ele é a maior tragédia que aconteceu no Brasil. Através dele, nós somos um dos países que mais gente morreu por conta da Covid e porque ele espalhou a Covid e toda aquela lambança que ele fez em nome da cloroquina, em nome da negação. Além do mais, a pior inflação em 28 anos, desemprego aceleradíssimo e as pessoas não conseguindo nem comer mais carne. Aliás, se o ovo está caro, imagine a carne. Senhoras e senhores, o Bolsonaro foi a maior tragédia, como eu falei, nesses 100 anos de história brasileira. Através dele, muitas coisas ruins aconteceram. Aliás, foi o ano, talvez, o governo que passou com mais problemas, foi o governo Bolsonaro. Quando ele entrou, as tragédias, tanto governamental, administrativa, como tragédias naturais aconteceram. Eu não sei, mas o Bolsonaro demonstraria o peso de Deus na consciência de muita gente que brincou com o seu voto, que achou que o voto era brincadeira, que podia fazer do seu voto uma lata do lixo. Veja, você que ainda pensa votar no Bolsonaro, pergunte-se, qual o objetivo de se colocar o Bolsonaro lá? Qual o objetivo de permanecer um presidente inútil? Um presidente que não sabe administrar, que trabalha 3 horas e meia por dia quando está trabalhando. O resto ele enforca, é mesada para os filhos, é cartão corporativo de milhões,
É corrupção no Ministério da Educação, é corrupção na Casa Civil, é cheio de corrupção, ele diz que não sabe nada. Ah, mas ele cobrava que o Lula soubesse, tintim por tintim, de tudo que acontecia. É aquela verdadeira prática da hipocrisia, né? Eu acuso os outros do que eu faço. Olha, gente, o cantor Gustavo Lima chorou em desabafo no vídeo no Instagram. Ele disse: estou cansado, quase jogando a toalha. Ele fez isso porque shows que estavam marcados na Conceição do Mato Dentro, no São Luís, em Roraima, em Magé, no Rio de Janeiro, foram cancelados. Todos esses shows sob denúncia de que esse dinheiro da prefeitura estava sendo desviado da saúde, estava sendo desviado da educação, para bancar show de sertanejos bolsonaristas. Show de 1 milhão, 1.200.000, tudo aquilo que ia para o cantor poderia ser usado na saúde. É engraçado que eles, os cantores bolsonaristas, gostavam de criticar a Lei Rouanet, a Lei Rouanet, que patrocina artista, que patrocina cantor. Pois é, eles criticavam uma lei que estava com o orçamento certo para o Ministério da Educação, orçamento esse que tinha participação, inclusive, de empresários no setor, pessoas do setor privado, que iam bancar e que isso ia ser rebatido no imposto. Não era dinheiro da educação ou da saúde, mas eles criticavam isso. Criticavam simplesmente porque essa Lei Rouanet foi inventada lá atrás, não foi o Bolsonaro. Então, por isso eles criticavam. E agora, aqueles mesmos que criticam, pecam ainda mais. É aquele famoso ditado que diz que pecado dos outros é maior. Aquele pecado que eu tenho, esse eu escondo. Tudo isso porque o Zé Neto criticou a tatuagem do fiofó da Anitta e deu no que deu. Isso demonstra hipocrisia. Aqueles que criticavam a lei do Rouanet, não é, se esbaldam com a macaco na mangueira, todos ali melados com dinheiro público. Ele disse, ele disse assim, eu não uso dinheiro público, não uso verba pública, tudo que eu ganho vem da minha garganta. É verdade. Mas se você criticava a Lei Rouanet, você e seus amigos, é preciso você reparar então. Se a Lei Rouanet vinha do Ministério da Cultura, você deveria reparar então, já que é tão crítico, da onde vinha o dinheiro que estava bancando os milhões para o senhor e para os outros sertanejos. O nome disso é hipocrisia. Agora ele chorando, aí vem chorando, como se, vou ficar com peninha dele chorando. Gente, não é assim que se faz. E engraçado que ele diz assim, eu tô para jogar a toalha. Não joga a toalha do Lula sobre você e te cobre, como faz os outros cantores realmente que querem um bem desse Brasil. Se você, Gustavo Lima, quer o bem do Brasil, então primeiramente, se ponha, não é? Se posicione contra este governo que só mal faz a família brasileira. Critica Brasil, falando a verdade, doer em quem doer. A gente volta à noite. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.